Olá pessoal, esse é o episódio número 9, estamos na parábola do bom samaritano, é a nossa quarta reflexão nessa parábola. Um intérprete da lei pergunta a Jesus o que ele faz para herdar a vida eterna, você está acompanhando tudo, né? Ele fala o que diz a lei, ele responde, amarás a Deus, o próximo, e depois ele quer se justificar e fala quem é o próximo, aí Jesus entra na parábola. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. O cara foi assaltado, espancado, quase morto, arrancaram tudo que ele tinha. Casualmente, por acaso, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Vou parar aqui. Eu vou parar nessa palavra, por acaso. Por acaso. Passava por ali um sacerdote e da mesma forma, ou seja, por acaso, passou naquele lugar um levita. Bom, o sacerdote fazia parte de uma linhagem sacerdotal. A linhagem sacerdotal começou quando Moisés consagrou Arão e seus filhos para que oficiassem no tabernáculo e depois no templo, e essa linhagem sacerdotal seguia o critério de haver um sumo sacerdote, aquele que está acima, toda a casta dos sacerdotes que em diferentes áreas trabalhavam no templo, e essa sucessão acontecia quando morria o sacerdote e o seu filho assumia. Assim aconteceu com Eleazar, né, o filho de Arão, que quando Arão está para morrer, ele vai ao monte, tira a estola sacerdotal, coloca no seu filho e morre. A sua vida era servir a Deus. Quando tirou o seu ministério, a sua vida simplesmente acaba. E Eleazar e Finéias, e assim foi a sucessão dos sacerdotes. Nessa época aqui, já não era bem assim. Desde o final do Império Grego, antes da chegada dos romanos, já havia um conluio para a escolha do sacerdote. Inclusive, Judas Macabeu faz a revolução e liberta os judeus do poderio grego daquela época por 100 anos. Um dos motivos é que o seu pai era sacerdote, Matatias, né, ou Matias, enfim, e estava colocado de lado, já havia um conluio com o império. Bom, Jesus, quando é interrogado, você se lembra, Lucas conta pra gente que nos dias de Jesus, Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Mas não pode ter dois. Pô. E não era nem pai e filho, era sogro e genro. E você tinha também uma classe chamada os principais sacerdotes. Era tipo o gabinete do ex-presidente. Roma escolhia o sumo sacerdote. E ele não saía porque morria, ele saía por política. Então, o sogro sai, o Anás sai e o Caifás fica um pouco, fica vocês dois. O sacerdote já não tinha o seu caminho e a sua jornada determinada por Deus. O sacerdote já não era um cara que andava pelo sopro do Espírito. Eu acho interessante demais essa parábola. Pode ser que eu esteja interpretando de maneira muito específica ou tendenciosa, que quanto mais a gente estuda o Novo Testamento, mais as parábolas ganham vida para a gente. Porque Jesus fala que foi casualmente. Casualmente, um sacerdote passava naquele lugar. Quando é por acaso, não é por acaso. E quando não tem caso,
Eu crio o acaso. Esse é o sacerdote. Porque um sacerdote que passa por um lugar por acaso e ele não sabe porque, acho que eu não vou por aqui hoje, eu vou por ali. E por acaso tem um cara caído. Quando eu vejo o cara caído, eu descubro que não foi por acaso que eu passei aqui. Senhor, não foi por acaso que o Senhor me chamou e o teu Espírito me conduz e eu acho que eu não passei aqui por acaso. O Senhor me colocou aqui por causa desse... Esse cara é o caso. Eu amo a Deus acima de todas as coisas e o próximo, seja lá quem for, mesmo que ele esteja semi-morto e nem saiba que eu estou passando por aqui. A resposta de Jesus é para o intérprete da lei que queria saber quem era o próximo. O levita era um descendente da tribo de Levi. E o levita, ele não tinha herança na terra. Você se lembra quando Josué divide a terra nas 12 tribos, né? É bem interessante isso. A tribo de Levi não tem possessão na terra. Por quê? O Senhor havia dito que a herança deles é o Senhor. Era dos levitas que saíam os sacerdotes e todos aqueles que de alguma forma trabalhavam no templo. Os gersonitas, todos aqueles que tinham uma descendência. Meraritas, gersonitas e coatitas. Minha memória do Antigo Testamento não é muito boa. Mas enfim. E eles tinham, desde a época do tabernáculo, quem monta, quem desmonta, quem dobra a tenda, quem carrega os postes, quem carrega as coisas santas e os utensílios e a arca. Havia todo um trabalho e a tribo de Levi vivia para o Senhor e para o templo. Hoje a gente fala que o levita é aquele que canta. Relaxa, o levita fazia tudo. Inclusive o sacerdócio. Ele nasceu para isso. Mas não tinha 12 tribos na terra? Tinha porque a tribo de José foi dividida em duas, né? Ele teve 2 filhos, né? E assim, Manassés e... Ai, Jesus, agora é pecado mortal que eu esqueci o nome do outro filho de José. Mas deixa pra lá. Manassés e o outro. Mas enfim, depois você coloca... Nos comentários vão colocar, esqueceu o nome do outro, Tá bom. Efraim e Manassés. Pronto, você não vai escrever. Então a tribo de José não existia. Existia Efraim e Manassés, né? Mas não tinha Levi. Porque Levi existe para Deus, não existe para si. Existe para Deus e existe para o próximo. O intérprete da lei, quando você conhece a Deus, você se torna um levita por natureza. Mesmo que você não tenha nascido naquela tribo, você conheceu a Deus e você descobre que você vive para Ele e para o próximo. Você está entendendo? Levita não é quem canta. E aí então, os 2 passaram ali casualmente. Quando eu passo casualmente e vejo alguém caído, eu descubro que não foi casualmente. Os 2 desviam. Porque a religião se importa com os benefícios, não tem ninguém olhando. Se tiver alguém olhando, eu toco a trombeta para dar uma esmola, porque era assim que faziam os fariseus. Se tiver alguém olhando, eu faço uma oração para todo mundo ver que eu estou fazendo. Porque eu faço para mim e para o meu benefício e para acharem que eu sou espiritual, dane-se o próximo. Esse é o caráter político da religião. Eu faço porque eu quero benefícios. Tem o caráter religioso da política, mas um outro dia a gente fala disso. Mas ambos são igualmente detestáveis. E há vezes em que eu crio o acaso, em que eu sei que tem alguém caído lá, porque se eu não sei, passo pelo caminho e vejo alguém caído, eu entendo que não foi por acaso. Eu não sabia que tinha alguém caído.
Então foi por acaso, mas quando eu soube, eu entendi que era um caso, não era por acaso. Teve um caso para eu passar por aqui, Deus me mandou aqui. Mas levitas e sacerdotes não estão fazendo o que fazem porque Deus os está soprando. Fazem o que fazem porque querem. E ambos deram a volta. Os verdadeiros sacerdotes e levitas são aqueles que, quando descobrem que há um caso, tornam daquele caminho o seu caso. Estava passando por acaso e vi alguém caído ali. Descobri que não era por acaso. Agora eu ajudei aquela pessoa. Mas quer saber de uma coisa? Aquele caminho se tornou agora o meu caso. E todas as vezes eu passo lá para descobrir quantos outros casos Deus quer que eu atenda. Religiosos não se preocupam com o próximo. A religião do sacerdote e do levita serve para eles e para mais ninguém. Espero que você possa pensar na sua religião e a abandone para que você abrace o Evangelho de quem de verdade coloca Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nunca mais você vai dizer, mas que porcaria, hein? Quanta gente caída e quanto trabalho para fazer. Você vai dizer, não foi por acaso que Deus me colocou nessa empresa? Não foi por acaso que Ele me colocou nesse bairro? Não foi por acaso que eu sentei nesse lugar do lado dessa pessoa? Não foi por acaso que nós encontramos o prédio da igreja nessa região da cidade? Porque não procuramos lugares para nós. Deus nos coloca por causa do próximo. E mais uma vez, até o próximo.